Amém, Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Hoje começa um novo capítulo 45. O título da nossa lição agora é Ao usar Ciro, o rei da Pérsia, que viria posteriormente libertar o povo do cativeiro babilônico. A lição nossa é número 44 e nós vamos fazer o texto dividido em duas partes. Então nós vamos ler o capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 12 nesse momento. Depois, no final, nós vamos encerrar esse capítulo hoje. Então, Isaías 45, do 1 até o 12. Todo mundo já encontrou? O versículo de número 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele, as portas que não se fecharão. Amém. Pode passar. Aqui no comecinho ele fala assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Lembrando que Isaías é um profeta messiânico, né? Muitas das comparações que nós fazemos aqui é com Jesus no futuro. Então, ungido, a palavra ungido do hebraico literalmente é Messias, né? Por isso que a gente tem o nome Yeshua HaMashiach, ou Messias, que significa ungido, né? Jesus significa salvação, o Salvador, aquele que traz a salvação. Então, ungido que traz a salvação, esse é o significado do nome de Jesus. E aqui ele usa o termo ungido para falar de uma pessoa, né, que ele falou lá no versículo anterior, como o Ciro, o pastor que ele levantaria para poder libertar o povo lá do cativeiro babilônico, o povo de Judá. Então, Messias, a designação de Ciro como pastor, como eu falei no versículo anterior, no capítulo 44, ele fala: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, né? Então, trata-se de um título apropriado para o rei pagão, lembrando que ele não era uma pessoa temente a Deus, tá? Pagão, por dois motivos. Primeiro, Ciro foi um libertador temporal do povo de Deus. Então, naquela época, Ciro foi usado por Deus para libertar o povo lá da Babilônia. Portanto, serve como ilustração de Jesus Cristo, que teve essa obra redentora, né? Quando Jesus veio, trouxe a redenção, a salvação. Então, é uma comparação, né? O Redentor eterno, e uma vez que os reis vassalos daquela época, né, eles eram ungidos por seus sucedâneos, Ciro, aquele que realizou o propósito de Deus, poderia ser chamado propriamente de um vassalo ungido. Então, países, né, faziam alianças, tomavam países e, em vez de muitas vezes escravizar, faziam como se fossem colônias lá, né? E aquelas pessoas tinham reis, tinham um governo, tinham tudo, mas era sob a ordem de outro país. E eles ungiam essas pessoas, esses reis desses países vassalos, para poder fazer as funções, né? Para poder ir para a guerra, para poder ajudar eles na guerra, para poder vencer a guerra para eles. E aqui nesse momento, o Ciro foi considerado dessa forma por Deus, como um pastor, como um ungido, como uma pessoa que serviria aos propósitos dele para libertar Judá da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Então, pode passar. Isso é referente ao versículo 1 e 2. E no versículo 2 fala: Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Então, pode passar. Como Jesus Cristo, Ciro foi incumbido de livrar e julgar, abrir diante dele as portas, né? No finalzinho do versículo 1 ele fala: e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Então, isso é referente às portas da cidade da Babilônia, literalmente, porque quando eles invadiram, né, alguns dos homens entraram na cidade pelo leito seco do Eufrates. Pode passar?
vou ler um pedaço na hora de escrever aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho anotado. E pelo lado de dentro abriram os portões para os seus exércitos. Então, quando ele foi fazer essa invasão na Babilônia, estava na época de seca, e o rio Eufrates, que dava acesso à Babilônia, eles entraram por ele, no leito seco, invadiram a cidade por ali, e dessa forma eles abriram os portões por dentro, né? E como literalmente a palavra de Deus fala, para abrir os portões e não se fecharão. Eles abriram os portões por dentro, né? E quando você abre por dentro, você elimina as trancas. Então eles não conseguiram fechar os portões por causa que já estava aberto lá de dentro. E aí eles invadiram, entraram na cidade e tomaram a Babilônia naquela época, né? Tomaram a capital. Então, versículo 3, ele fala assim: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e te chama pelo teu nome. Então, falando a respeito de Ciro, né, como conquistador de preso, rei da Lídia e da Babilônia, Ciro acumularam tesouros incalculáveis, porque a Babilônia, né, e a região da Lídia, eles tomaram muitos países ao redor. Eles tomaram o Egito, tomaram parte de Israel, né? já iria tomar também Judá no futuro, uns 70 anos depois. Tinha tomado a Arábia, vários países ao redor ali, né? E eles acumularam tesouros, né? Eles acumularam muito ouro, prata, eles despojaram todos aqueles países, né? E quando o rei Ciro invadiu lá, tudo que ele tinha pegado, ele pegou para ele. Então, isso aqui é Deus prometendo para ele um tesouro. Quando ele invadisse, ele ia tomar para si. Pode passar. Passou? Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome. Chamei pelo teu nome, te pus o nome, ainda que não me conheces. Então, como eu falei, ele não era um rei temente a Deus, né? Ele não conhecia Deus, mas ele ia ser usado por Deus, né? Ele ia ser usado por Deus para libertar o povo, mas ele não me conhece e Deus ainda usaria a vida dele, não usaria a vida dele. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus enfatiza que toda aquela idolatria que eles veriam lá na Babilônia, toda a idolatria que o povo de Deus vivia naquela época, isso aí era tudo em vão, porque não existe outro Deus, né? Não há outro Deus. Então, apesar de ter sido usado para cumprir os planos de Deus, Ciro não conhecia pessoalmente. Ele fala isso assim 2 vezes aqui, né? Como fica claro pelo fato de ele atribuir suas vitórias aos grandes deuses. Então, quando Ciro conquistou os países ao redor lá, ele não fala que ele ganhou por causa de Deus, ele atribui as vitórias aos deuses dele, os deuses pagãos que eles serviam. Porque apesar de Deus usar a vida dele, ele não era temente a Deus. Então, começou a conquista da Babilônia, especialmente a Marduk. Marduk é o principal deus no panteão babilônico. Pode passar aí? Aí dá para ver, isso aí eram os registros, né, nos países lá da Babilônia. Dá para ver aqui, tem como se fosse um leão com asas, à esquerda. E do lado aí você vê Marduk. Marduk é um homem, né, alado, que tem o poder dos raios nas suas mãos, né, como se fosse Zeus. Pode passar? Aí tem mais uma outra foto. É que fica muito escuro aqui, né? Você vê um dragão atrás dele ali, né? E os raios em volta, fogo saindo pela boca, né? Esse aí é o deus pagão ao qual ele como eu digo, declarou, atribuiu, como ele atribuiu a vitória sobre a Babilônia. Então esse é o Deus pagão. Pode passar. Pode passar. Alguém abre para mim lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11.
Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Na quarta-feira eu trouxe uma palavra falando a respeito da unção do rei Davi e sobre Saul. Saul, ele tinha recebido de Deus a unção e tinha pousado sobre a vida de Saul o Espírito Santo. Mas a palavra de Deus fala que ao ungir Davi, da vida de Saul saiu o Espírito de Deus e veio da parte de Deus, né? Não é do diabo, não é do inimigo, veio da parte de Deus, um espírito maligno que perturbava a Saul. Então Deus é o Criador de todas essas coisas, né? Então basicamente tudo que existe é Deus que fez, né? Então ele fala: eu faço a luz e também faço as trevas, crio o bem e também crio o mal. Eu fiz todas essas coisas. Destilai os céus, dessas alturas. Não, esses são 7, né? Interesa e bem-estar, e o mal. O oposto da paz compreende calamidades e perversidade moral. O plano de Deus abrange todas as coisas. Pode ler quem achou Efésios? 1:11. Nele vivo, eu que também formo esperança, havendo sido ensinado, conforme o propósito daquilo que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Exatamente o que Paulo fala, né? Ao que faz todas as coisas. Embora a responsabilidade da prática do pecado seja da criatura e não do Criador. Então, né, apesar de Deus falar assim, ó, eu faço bem, eu faço mal, eu faço todas as coisas, Deus não pratica o mal, né? Ele criou todas as coisas, mas o homem pratica o mal. É a mesma coisa da pessoa falar assim: a televisão não presta, a televisão não presta, a internet não presta, o computador não presta. Tá, aquilo ali é como um escritor disse uma vez: a televisão, ela tem a alma de pomba, ou seja, ela não faz nada sozinha, né? Ela tem uma alma pura. A televisão, se você deixar ela quietinha lá, ela não vai nem ligar, né? Mas o homem vai lá e põe um programa ruim para ele assistir. Da mesma forma que você assiste uma coisa ruim lá, você pode assistir uma coisa boa também. A internet da mesma forma, o celular da mesma forma, qualquer coisa na sua vida, quem faz o mal é a intenção do coração do homem, não é o objeto, né? Então a pessoa muitas vezes quer terceirizar o problema. Aí eu leio uma passagem dessa e falo assim: Deus fala que Ele criou o mal, mas espera aí, então Ele pratica o mal? Não, quem pratica o mal é o homem, quem pratica o mal é o inimigo, né? Deus fez todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não é aquele que executa o erro, né? Ele fez até o próprio diabo, né? Ele era um anjo de luz, ele se rebelou, ele caiu e a partir daquele momento fez aquela separação de mal e bem, né? Porque ele traz o mal consigo e Deus traz o oposto. Então simplesmente isso que acontece. Aí o homem é influenciado pelo mal que há dentro de si e aí comete o pecado. No milênio a terra será regada pela justiça. Então ele fala assim: destilai os céus destas alturas e as nuvens chovam justiça. Então, tanto naquela época que Deus traria Ciro para poder libertar o povo, seria feita justiça a respeito do povo de Deus, quanto, né, no milênio será uma época que choverá justiça, porque na época da grande tribulação, né, vai vir um período que não tem volta, né? Hoje, se você comete um pecado, você se arrepende, muda seu estilo de vida, você se converte a Deus, aquele pecado foi apagado, né? Você vive uma nova vida, você tem oportunidade de mudança. Na época da grande tribulação, a coisa não vai ser assim. Não tem o Espírito de Deus para ter misericórdia de Deus sobre a terra, não tem a graça de Deus, não tem entendimento bíblico, e isso também não vai adiantar de nada nessa época, porque tudo que tiver escrito vai acontecer daquela forma e nada vai mudar, né? Deus mudou até a vida do Ezequias, dando 15 anos a mais de vida para ele. Mas na época da grande tribulação não vai ter isso. Na época da grande tribulação vai acontecer na ordem e sequência que está escrito lá no Apocalipse, o tempo determinado, do jeito que está escrito, e sem piedade, sem misericórdia, vai chover justiça. Ou seja, aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer. Não vai mudar nada. Vai ser daquela forma até se cumprir toda a palavra de Deus, né? É um período sem misericórdia e sem graça. Então, se o céu produz
a chuva de justiça, e a terra produza salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Deus fez todas essas coisas, que vão acontecer ainda, é da parte de Deus. É loucura questionar ou criticar os caminhos de Deus. Aqui ele faz uma comparação com as coisas da terra, né? Ele fala: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Então tudo que Deus fez é mínimo diante dele, né? Você tem um ser humano dentro de um planeta Terra. Nós somos desse tamanho perto do planeta Terra, né? E o planeta diante de Deus o que é, né? E o Sol, a Lua, as estrelas, os outros planetas, o universo, tudo o que é diante de Deus? É tudo obra das mãos dele. Tudo para ele é uma coisa que ele fez, e para nós é tudo grandioso, né? Então o que nós somos diante de Deus? Nós somos um barro, né? Nós somos um pedacinho de caco de barro que Deus formou uma vida. E aí o ser humano contende com Deus, né? Por quê? Por que o ser humano contende com Deus? É como eu falei, né? Se Jesus desce do céu lá em toda a sua glória e fala assim, ó, se você me aceitar, você vai ser salvo, se você não aceitar, você vai ser condenado, todo mundo aceitava, né? Mas se o homem não tiver fé diante de Deus, ele não vai, né, chegar até Deus. Então o homem não teme a Deus porque o homem não vê Deus, né? Porque ele não vê a presença de Deus. Se ele visse a face de Deus, todo homem se converteria. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que o homem, que é um ser senciente, um ser que tem consciência daquilo que faz, tenha a opção: eu quero ou eu não quero, eu faço, eu não faço, né? Eu aceito a Cristo ou eu não aceito a Cristo. Então ele quer que o homem tenha essa consciência do que ele vai fazer, né? Mas diante de Deus nós não somos nada, e tudo que Deus fez não é nada diante dele. E ele fala: ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dás a luz? Né? Como é que a pessoa que foi gerada vai contender com aquele que o criou, né? É uma comparação para mostrar que Deus, ou aquele que cria, está acima do que é criatura. Deus fez a prova de comprar homem e transformou. Deus fez a prova de comprar homem. Os outros homens parecem que nem sempre comprar homem. É uma prova meio dura, né? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As mãos estenderam os céus, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, né? Os exércitos aqui é referente às estrelas, né? Toda a constelação que há no céu, é o exército dos céus, né? Então, Deus faz tudo, Deus criou tudo, criou o homem, pôs na terra, e o homem quer ainda fazer previsões a respeito daquilo que vai acontecer, né? É como a gente vê, né? Quantas previsões de um mundo acabar já aconteceram, né? Você pode voltar aí na história, fazer uma breve pesquisa, que você vai ver que são muitas, né? Até há pouco tempo teve umas 3 aí que eu me lembro, né? E teve outras anteriores ali, né? Teve do ano 2000, 2012, do ano... Esse ano também? Esse ano também. Tem de muitos anos passados aí, em 1900 ela vai burlar, daí tem previsões mais astecas, incas e assim vai. Tudo previsão furada. A palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse princípio aqui é o princípio da criação do planeta Terra, né? É o princípio da vida como nós conhecemos hoje. Não fala na Bíblia antes disso. Porque eles falam, isso aconteceu desde milhões de semanas. Já foram 3 milhões. Você acha que eles alguma coisa? Depois que Deus criou
Agora, como é que vai ter 13 milhões? Então, o conhecimento nosso da existência do planeta Terra é a partir desse princípio aqui, né? Só que tem dois tempos aqui. Nós entendemos pela palavra. Isso. Pela Bíblia, nós entendemos a criação do ser humano no planeta Terra, né? A Bíblia fala assim, dessa luz: haja luz e houve luz. Aqui no comecinho ele não está falando do sol, ele está falando da luz. Então, tem um princípio, antes desse princípio que a gente conhece, que a gente não sabe como é que é. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe o que estava criado, a gente não sabe se existiu outro tipo de vida, a gente não sabe nada disso. São muito avançados, né? Eles querem saber além daquilo que eles Se tinha algo aqui na Terra antes, era escuridão e trevas. Então, E se tinha algum ser que vivia aqui, vivia na escuridão e nas trevas. aqui, ó, E outra, era abismo, parece que era água tudo, era tudo em água. Então. Porque fala que daí Deus separou a água da terra e fez porção seca, chamou terra, e porção molhada, água. Então era tudo, parece que era tudo aqui. a Bíblia fala assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aqui é um tempo. Aqui é um tempo falando. Aqui é um tempo falando no princípio. Agora no versículo 2 já muda de tempo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, nós temos um intervalo de tempo entre esses dois versículos aqui, que nós não sabemos que distância que é. Aí que está, a terra já estava aqui antes desse princípio que ele fala no versículo 1. A terra estava aqui, sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou a terra antes, houve alguma coisa que deixou ela sem forma e vazia, e depois disso ele fala agora, do 3 em diante. Isso. Agora do versículo 3 em diante, a gente conhece a vida como a gente conhece hoje. Se tinha dinossauro, Pode ter. Então, qual que é a teoria a respeito do dinossauro? Segundo os... acreditando. É por isso que nós somos salvos. Porque nós cremos naquilo que Deus determinou. Aí fala que o ímpio não crê nisso. O ímpio não crê. Então ele não acredita, ele não tem fé suficiente para ser salvo, porque ele não acredita em Deus. Acreditando ou não na existência, acreditando ou não na existência de vida antes do ser humano aqui na Terra, não faz muita diferença para nós hoje, porque isso já não tem vida mais, né? E não tem como ressuscitar o que teve antes do ser humano. Então teve uma criação no princípio aqui que nós não sabemos o que é, né? Mas a teoria da extinção dos dinossauros, né? Vem lá da teoria dos asteroides que caiu lá, não esqueci o nome daquele asteroide lá, caiu lá no México e fez, né, aquela catástrofe toda. Quando ele caiu, ele fez um buracão, esquentou tudo, né? E as coisas foi apagando a água do planeta. Quando aconteceu isso, o que acontece? Volta meteoritos. E aí, aqueles meteoritos que explodiu e subiu, né, como um vulcão faz, ele volta. Por causa da gravidade da Terra, puxa tudo de novo. Aí caiu aquela chuva de meteoritos. E houve a extinção dos animais que havia aqui. Mas não é só por causa disso. Porque aí o planeta ficou sem forma e vazio, né? A água se apagou, né? Queimou toda aquela água, queimou tudo que tinha lá, evaporou tudo. E os animais que ainda restaram morreram de fome, morreram de sede. Porque o que bebe água e o que come vegetal, não tinha vegetal para comer. O que come carne comeu toda a carne. E os animais que voam foram os que ficaram. Isso é em teoria. Porque o que nós cremos é o que está na Bíblia. Aí é o que eu estou falando. Se você voltar, né, da onde a gente está hoje, para o período da criação do planeta Terra, tem uns que estimam aí 60 mil anos. 60 mil anos para nós é o que nós conhecemos da Bíblia. Agora, para trás disso, a gente não sabe. Por que a existência de tudo que Deus fez se daria só desse período para cá? E antes disso, Deus fez alguma coisa? Tinha outro ser aqui na Terra que foi extinguido, né? Aí quando a gente pega o contexto bíblico, o pessoal fala que é o quê? Que o diabo caiu na Terra e aconteceu esse Big Bang que nós conhecemos, essa explosão aqui. Essa parte aí já fala que o diabo
Então, já tinha terra. É isso que eu estou falando. Já tinha terra. Dá a impressão que essa batalha entre o outro e o céu já tinha terra. Sim, é isso que eu estou falando. Por que Deus, então, fez essa terra aqui, né? E não tinha vida humana aqui ainda? Porque é um período, a Bíblia fala assim, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos todo dia. Deus criou a terra aqui e fez todas as coisas em 6 dias. 6 dias, 6 mil anos? Pode ser 6 mil anos. Pode ser 60 mil anos, pode ser uns 6 milhões de anos. Então, nesse período que Deus fez aqui, que pode ter acontecido desse detalhe do diabo ser jogado aqui na terra, antes ainda da criação do homem. Com certeza. O diabo, quando criou o Éden, ele já estava aqui. Você lembra que na Bíblia fala lá que a mulher estava lá dando rolê pelo jardim do Éden? E aí o diabo se apresentou lá. O diabo já estava aqui na terra. Ele já não estava no céu mais, né? O diabo caiu na terra, né? E ele ficou aqui. Então nós acreditamos o que? A teoria sobre isso é que ele caiu na terra, destruiu as coisas que estavam aqui, né? Destruiu, extinguiu os dinossauros aqui na terra. E aí, depois disso, teve essa reforma do planeta Terra, porque a Terra estava já quebrada, sem forma e vazia, e houve criação. Mas isso aí. Porque fala assim, ó, Deus criou a terra em 6 dias, o sol, tudo, criou, mas só que a Bíblia fala que para Deus um dia continua. Então, a gente tem que comparar a nossa vida a gente tem que comparar a nossa vida limite de 100 anos com a existência eterna de Deus. Para Deus, quanto tempo atrás que Deus começou a criar as coisas? Agora no Salmo 109 fala que tudo passa rapidamente e nós voamos, né? É porque a nossa vida é curta. Mas 100 anos para nós é muito tempo. Muito. E nós voamos. Então, voando quer dizer rápido, mas não é tão rápido assim para nós. Para nós não é. O homem se der 100 anos na terra, ele viveu muito tempo. Isso. O que interessa para nós é É, exatamente. mas Deus tinha algo. É por esse motivo que poucas pessoas herdarão o reino dos céus, porque as pessoas não acreditam no que Deus fez e no que Deus falou. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa do que faz. Então ele já fez, ele contou como foi feito, mandou escrever e ficou registrado e acabou. É para nós acreditar naquilo ali. Nós nem sabemos a quantidade de estrelas que Deus fez, sistemas planetários que Deus fez, a gente não tem nem noção disso. Porque para a gente sair daqui e chegar no planeta vizinho é muito longe, né? O Elon Musk está doido para levar o homem para Marte, né? Ele é o maior fortunário do planeta Terra, aí, o cara tem 150 bilhões de dólares, a fortuna dele é absurda, né? É gigantesca. E ele quer levar o homem para Marte de todo jeito. Para ir daqui em Marte, numa sonda, demora 7 meses para ir. O planeta mais próximo tem aí, né? Então, quando a gente começar a tentar imaginar a grandeza das coisas que Deus fez, a gente não tem nem vida suficiente para poder descobrir. Então, biblicamente, ele nem sabe se esses planetas existem. Não, biblicamente não, porque a Bíblia não fala. Na Bíblia tem referências aos planetas, sim, né? Tem referência no Novo Testamento. Então, na Bíblia tem referência ao Novo Testamento, porque desde essa época eles já estudavam astronomia. Mas, né, isso aí, para descobrir isso aí, não é pela Bíblia. A Bíblia não é um livro histórico, não é um livro geográfico que vai falar das constelações, nada disso. Isso aqui não é para isso. Isso aqui é para levar o homem até a salvação, né? Tanto é que não fala de criação antes da criação que nós conhecemos hoje. Então, para a salvação isso não importa. A Bíblia não vai te contar se Deus fez vida antes da vida que nós conhecemos aqui e quantos bilhões de anos antes disso e o que ele fez no universo todo. A Bíblia não está isso, né? Isso aí, se a pessoa quiser descobrir, ela vai ter que estudar pela ciência astronômica, né? Porque senão não tem condição de descobrir, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que Deus fez tanta coisa no universo que nós temos aqui ao nosso redor que é impossível a gente descobrir tudo o que Deus fez e entender todo o propósito daquilo que ele fez, né? Mas vamos lá. E para encerrar esse primeiro assunto, Deus nos faz lembrar quem Ele é e quem somos diante dele, como nós já estamos até conversando sobre isso, né? Ele fala: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que
formou, quereis a casa do Senhor. Eu já li sobre isso, né? Vamos para o próximo então. Vamos terminar o nosso texto, antes que não dê mais tempo. Isaías 45, do 13 até o 25. Vamos ler num bate rápido aí. Pode passar aí, deixa eu ver uma coisa. Vamos fazer de forma mais rápida aí. Ó, os dois versículos, 13 e 14, eu já explico. Pode ler. Eu despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço e nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, trabalho no Egito e com os comércios etiópios, e os sabios, homens de alta estatura, passarão para ti e serão feitos, irão atrás de ti, e virão em milhões, e diante de ti se prostrarão, fartar-se-ão as suas, dizendo, deverás Deus estar em ti, e tu, Deus, Então aqui ele já fala da riqueza que ele conquistaria, né, da conquista do rei Ciro, né? Então ele fala uma coisa interessante aqui, que até foi bom ela ter lido nessa versão aí, que está diferente aqui, ó. Ele fala, eu na minha justiça suscitei a Ciro. Aí só fala, suscitei, não é? Eu na minha justiça suscitei. Leia o comecinho. Eu despertei em justiça, Eu o despertei em justiça. Depois já muda, não fala Ciro, né? todos os seus caminhos endireitarei. Essa versão minha aqui é a versão ARA, é Almeida Revista Atualizada. Ela é a revista corrigida de 69. Então, sempre supre corretamente o nome Ciro. Aqui tem essa diferença porque nessa aqui fala Ciro e naquela ali não. É só falar suscitei. Enquanto o hebraico original traz apenas suscitei. Tá? É só um detalhe sobre esse versículo específico. O versículo 14, ele fala, assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder. Então, aqui fala das conquistas que eles teriam, né? Sobre o Egito, sobre a Etiópia e sobre Sabá, né? Os sabeus é um antigo povo semita da linhagem de Sem, lembra lá de Noé, Sem, Cão e Jafé? Então, as semitas são da linhagem de Sem, que é da mesma linhagem de Abraão, tá? Que vivia na terra de Sabá. Sabá ficava, né? Não tem mais, ficava no sudoeste da Península Arábica. Até aquela rainha de Sabá foi lá ver Salomão, essa terra ali, tá? É um povo, ele fala aí alto, né? Estatura alta, né? Pode passar? Tem outras partes da Bíblia que também falam sobre esse povo, né? Tu és Deus misterioso, ao contrário dos ídolos, o verdadeiro é invisível. Pode ler o versículo 15 aí, Michel? Então, diferente dos ídolos, ele é um Deus que te ocultas, ou Deus misterioso, um Deus que não se vê, né? Como eu disse, o homem tem que temer a Deus pela fé, porque Deus não vai ficar se mostrando para o ser humano aí para ele ter temor dele, né? E os ídolos não, os ídolos estão lá, né? Os ídolos estão lá feitos por mãos humanas, as pessoas se prostram diante dele, pedem as coisas para ele, rezam para ele, né? Buscam a presença dos ídolos que se vê e não se faz nada. Enquanto Deus, que faz todas as coisas, é um Deus invisível, é um Deus que não se vê. Então, pode passar? 16 e 17, pode ler o 16? Depois 16. Então, aqueles que confiam nos ídolos, que mesmo fabricam os próprios ídolos que eles confiam, eles serão confundidos, eles ficarão prostrados, eles cairão.
porque neles não há salvação. No entanto, aqueles que confiam no Senhor, né, ele fala: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Então, a eternidade prometida por Deus é uma coisa que é oposto à condenação eterna, né? É uma coisa bendita, o qual nós viveremos sem dor, sem medo, sem guerras, sem saúde debilitada e sem tudo aquilo que é ruim, né? Doenças e tudo mais que é ruim nesse planeta que nós vemos hoje. Então, é a salvação eterna, da morte eterna que Ele promete para nós. Pode passar. 18 e 19. Pode ler 18 e 19 aí? Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, Deus que formou a terra e a fez. Ele as estabeleceu, não criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. Não falei em segredo, nem em lugar escuro da terra. Não disse dessa descendência de Jacó, buscar ele em nome. Eu, o Senhor, que falo justiça, inúme e anuncio coisas retas. Então, Deus, aqui que ainda a terra fosse sem forma, né, como ele fala no comecinho aqui, porque o Senhor criou os céus, o Deus que formou a terra, formou porque ela estava sem forma, a estabeleceu e que a fez e a estabeleceu, ainda que não a criou para ser um caos. Então, apesar da terra estava sem forma, Ele não criou a terra para ser um caos, mas ela estava sem forma, é como nós estamos falando. Teve um período que ela foi feita e depois ela foi destruída, então ela virou um caos, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, tinha água, tinha terra, tinha um planeta, só que ela estava em caos. Ele não criou ela para ser um caos, alguma coisa aconteceu, Ele transformou ela em caos, né? Alguma coisa aconteceu aqui nesse intervalo, que nós não temos, né, a clara certeza sobre tudo que aconteceu aqui antes disso, mas ela virou um caos. Deus fez a terra tão bonita, perfeita, com floresta, fala que criou a relva e criou as verduras, né, os legumes, as coisas para alimentação, tudo normal, e depois um casal. Um casal. Agora ele olha hoje, ele vê uma Rússia invadindo a Ucrânia, com milhares de foguetes, tanques de guerra, e ele olha para cá, do lado da Europa ali, já outros milhares de pessoas, tudo armado, preparado, está esperando a invasão também. Ele olha para cá, outros países ali preparando arma atômica e tudo. O que será que Deus está pensando nisso? Porque ele fala: eu criei a terra não para o caos, eu criei para a beleza do homem. E agora ele olha o homem preparando para destruir o que ele fez. Então, o que Deus queria do planeta Terra, né? Ele criou ela para que ela fosse habitada, e por isso Ele encheu de criaturas viventes, incluindo o ser humano. Então, Deus fez a terra e falou para os animais: procriem, falou para as árvores, né? Multipliquem, falou para tudo, né? Multiplique, aumente, procrie. Ele queria encher a terra, né? Aquela coisa bonita. Talvez o ponto de vista de Deus, né, do planeta Terra seja uma coisa muito bonita, né? Ver tudo aquilo ali, né? Azulzinho aqui, verde, né? Aquele deserto lá seco, olha aquela parte gelada em cima, aqui embaixo, né? Então deve ser uma visão bonita, assim, dos seres humanos vivendo, e ele olha aquilo lá, tudo para ele muito bonito. Fala que quando ele fez, ele olhou aquilo e falou assim: tudo isso é muito bom, né? Então ele queria que enchesse, que multiplicasse, que aumentasse. Era essa a intenção de Deus. E o homem fez um caos, né? Faz guerra, faz mentiras, faz politicagem, faz pilantragem, a pessoa rouba as pessoas, né? E assim vai. O ser humano faz o planeta virar um caos. Aí o homem Deus abençoe, mas destrua aquele país lá. É bem isso, né? Não vai matar ele, não vai acabar com ele. Deus vai abençoar o país. Vamos lá, versículo seguinte. Vamos ler aí 23, do 20 até o 25. Próximo, 20. Obrigado.
Obrigado, né? Então, todo joelho e todas as línguas se dobrará diante de Deus. É o que fala lá em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 10. Quem achar aí pode ler. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Então, meus amados, eu não preciso estar explicando novamente sobre isso, porque isso aqui é uma declaração, né, do poder de Deus, da salvação. Ele sempre implica para o ser humano aqui que Ele é o único Deus. E apesar de tanto falar isso através dos profetas, através das vidas, o povo parece que não entende, né? O próprio povo de Deus não entende que Deus é único e o povo faz aquilo que desagrada o coração de Deus, né? Mas, né, no Senhor, toda a descendência de Israel será justificada e nele se gloriará, porque no final, quem é povo de Deus, de fato, Israel de Deus, vai ser salvo, né? E próxima lição, nós vamos fazer os dois capítulos, tá? Capítulo 46 e capítulo 47, né? São poucos versículos, são 12 de um, 13 de um e 15 do outro, né? Então não vai dar nem 30 versículos, a gente consegue fazer na próxima aula. O título da lição é Ao Julgar a Babilônia, capítulo 46 e capítulo 47. Amém? Deus abençoe os irmãos.